especial para nós, porque nós estamos completando 3 anos de Luz no Campus. Parece que foi outro dia que a gente estava na fundação e acabou discutindo sobre um assunto sobre filosofia. Será que ia dar certo? Será que não ia? Será que seria bem aceito pela comunidade acadêmica, pelo povo de Botucatu, pelas empresas, pelas cidades vizinhas? Mas parece que, graças a Deus, a gente teve essa recompensa de estarem aqui pessoas hoje participantes de várias cidades, né, vizinhas aqui, pessoas da cidade, pessoas daqui da universidade. E na verdade o objetivo nosso da criação do Luz no Campus foi justamente essa, foi de integração da universidade com as pessoas da cidade e das redondezas. Um pouco da história da criação do Luz no Campus, na verdade, a gente está contando num capítulo de livro que vai ser lançado no próximo Luz no Campus. Quem vai vir dar a palestra vai ser o reitor da Universidade da Bahia, o professor Naumar de Almeida Filho. Ele vem falar sobre a Universidade Nova. Então, um tema assim, super atual. Ele é um professor bastante requisitado, inclusive pelo governo federal, no sentido de dar apoio para a criação dessa nova forma de pensar a universidade, né? Com muita filosofia, inclusive. Então, nós vamos lançar esse livro, né? O livro fez parte de um evento que ocorreu aqui na FCA, o evento chamava Causa e Complexidade, né? Então o livro, na verdade, chama Ensaio sobre Causa e Complexidade, Aplicações Transdisciplinares em Saúde e Educação. E um dos capítulos do livro justamente conta a história do Luz no Campus, Filosofia ao Entardecer. Então vai ser também uma noite especial. E conta com a presença de todos vocês. Tá? Bom, então hoje a gente está muito feliz pelo aniversário de 3 anos do Luz no Campus. Então nós convidamos uma pessoa especial para falar para vocês, para nós, na verdade. Ele, na verdade, é um alemão. Ele chegou ontem ao Brasil, aliás, chegou semana passada no Brasil, chegou ontem em Botucatu e deve estar voltando já na sexta-feira. E foi muita coincidência, né, entre aspas, que ele, justamente nesse dia do Luz no Campus, estaria aqui em Botucatu. O Dr. Holger Schmidt, ele é formado em psicologia, atua em consultoria de negócios e é praticante budista da linhagem Karma Kagyu, Caminho do Diamante. Ele iniciou essa atividade em 1991 e teve professores importantes como Ole Nidal, Hannah Nidal, ou Nidal, desculpa, alemão não é comigo, e o Lopo, vou tentar, Lopon Jeko Rinpoche, é isso? Mais ou menos, tá bom. Ele atua como professor itinerante desde 1995, tendo visitado vários países da Europa, Ásia, inclusive América do Sul. Eu não vou falar a cidade que ele mora, porque aqui agora é impossível, né? Mas ele é uma pessoa especial, que tem visitado o mundo inteiro, né? Pregando essa meditação budista. Eu acho que é importante para todos nós aprendermos, né? E ele vai falar em inglês, né? E a Mônica Maffei, que está aqui, a gente vai fazer a tradução simultânea. Ela é musicista com mestrado em pedagogia na Alemanha, praticante budista desde 1991 e trabalha também
com antroposofia na música e também dá oficinas de música para empresas e para escolas. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Holger para apresentar a sua palestra e a Mônica para fazer a tradução. Obrigado. So thanks a lot for the invitation. Muito obrigada pelo convite. And actually, with great pleasure, I heard the introduction of this light at the campus. Com muito prazer eu ouvi essa introdução que foi feita do Luz do Campus. Because on the one hand, I studied myself, and from time to time, I give lectures like this at the university. Porque por um lado eu estudei, eu fiz universidade e eu fiz algumas palestras dentro da universidade também. And maybe there's one weakness for universities around the world. E talvez exista uma fraqueza nas universidades ao redor do mundo. That there's a tendency somehow to disappear in something like an ivory tower. Que é uma tendência de desaparecer numa coisa que ele chama de torre de ébano, que seria uma torre fechada, né, isolada. And to open up to the rest of society and to put effort in that this contact is alive, I think it's a great thing, and much more universities should do it. E fazer o que está acontecendo aqui, de trazer a universidade, fazer com que ela tenha contato com a sociedade, é uma coisa que muito mais universidades deveriam fazer. And we really think that Buddhism is different than any other spiritual offer we have on the world today. E nós realmente achamos que o budismo é uma oferta diferente de todas as outras ofertas espirituais que existem ao redor do mundo. And to give you an idea what we mean by this, I invite you to make a thought experiment. E para dar para vocês uma ideia do que eu quero dizer, eu convido vocês a fazer um experimento com o pensamento. So you imagine it's tomorrow morning, you sit at the breakfast table. Vocês imaginem que é amanhã de manhã e vocês estão sentados à mesa do café. With your boyfriend or girlfriend or your parents or with somebody else who haven't been here tonight. Com seu namorado ou namorada ou com seus pais ou alguém que não esteja aqui essa noite. And then you were asked, oh, yesterday you have been to the university to that celebration and there was a Buddhist lecture. How was it? E essa pessoa pergunta para você, ontem você esteve na universidade para essa palestra, como é que foi? Sobre budismo, e como é que foi? And then easily you would be able to say, we came there and first there was a very nice introduction with very nice music. Então nós seremos capazes de dizer, primeiro teve uma excelente introdução com uma música muito boa. And then afterwards in this beautiful hall there was a German guy who started to talk something about Buddhism. E depois tinha lá um cara alemão que começou a falar alguma coisa sobre budismo. Even since this guy was German, we started a little bit late. E mesmo esse professor sendo alemão, a gente começou um pouquinho mais tarde. And this guy, he said something more or less meaningful. E esse cara falou uma coisa mais ou menos que fazia sentido. But at least the translator was beautiful. Mas pelo menos a tradutora é bonita. And let's say, and all in all, it was quite a nice evening. Então vamos dizer que entre todas as coisas foi uma noite bem legal. But if you would then ask yourself, who is the one or what is the thing which does remember? Mas se você perguntar para você mesmo, o que é essa coisa ou a pessoa que realmente está lembrando isso? And then usually we don't have an answer to that. E geralmente a gente não tem uma resposta para isso. And where do we look for happiness? E onde é que nós procuramos pela felicidade? Of course, there where we are used to look at. Então nós procuramos a felicidade onde nós estamos acostumados a procurar ela. And it's the outer world and let's say all the richness of our thoughts and feelings. E é sempre no mundo de fora, no mundo externo, em vez de procurar na riqueza dos nossos próprios sentimentos e pensamentos. And all the things which we can experience right now, this Buddha called the conditioned world. E todas essas coisas que nós experimentamos, o Buda chamou de mundo condicionado. And he meant by this that everything what we can experience now has causes in the past.
E ele diz que todas as coisas que nós experimentamos agora têm suas causas no passado. As long as the causes are there, the phenomenon is there. Desde que a causa esteja ali, então o fenômeno também estará. When the causes fall apart, also the phenomenon is gone, the experience is gone. Quando a causa desaparece, o fenômeno, a experiência também desaparece. And this means there's no one single thing on world which will stay. E que significa que não existe uma única coisa no mundo que é permanente. Whatever we choose to make us happy, it's a question of time till it will disappear. Independente de onde nós vamos procurar essa felicidade, é claro que essa coisa vai desaparecer um dia. So it means that our search for happiness will become frustrated again and again and again. O que significa que a nossa busca pela felicidade vai ser frustrada de novo e de novo e de novo. And I don't think that's so theoretical. E eu não penso nisso tão teoricamente. I don't know if something like this exists in Brazil, but it definitely exists in Germany. Eu não sei se esse tipo de coisa existe no Brasil, mas definitivamente existe na Alemanha. We call it midlife crisis. A crise da meia-idade nós chamamos na Alemanha. And what is it? O que é isso? Imagine there was a young man with the age of 20. Imaginem que tinha um rapaz na idade de 20 anos with big ideas what to reach in his life in order to become happy. Com ideias enormes de o que ele queria atingir na vida para se tornar feliz. Out of a sudden he is 45. E de repente ele se vê com 45. And he takes a short rest and is looking over his life and is investigating where is his lasting happiness. Então ele dá uma parada e investiga sua vida procurando aonde é que existe essa felicidade duradoura. And maybe everything he wanted to reach, he managed to get. He got everything. E talvez tudo o que ele queria atingir, ele conseguiu atingir. So he has a nice job. He earns more money than one needs for living. Ele tem um emprego legal. Ele recebe o suficiente ou mais do que uma pessoa precisa receber para viver. Owns a car or two. E tem um carro ou dois. On top, maybe even a ship. E talvez até um navio. A nice house. Uma casa bonita. He has a nice family, and he and his wife they manage to bring up the children without becoming monsters. Ele tem uma esposa e conseguem criar essas crianças sem que elas se tornem monstros. So everything he wanted to reach somehow functioned. Everything is there. Então tudo que ele queria alcançar, de certa forma ele conseguiu, está tudo ali. But if he then looks into his mind and asks where is his lasting happiness, maybe he will see life is quite good, but his lasting happiness for sure will not be there. E aí ele para e pergunta para sua mente, onde é que existe essa felicidade duradoura? Na verdade a vida é muito boa, está tudo bem legal, mas essa felicidade duradoura na verdade não existe, não tem, ele não acha. And then it's not so difficult to imagine that the whole situation turns difficult. Então não é difícil de imaginar que essa situação se torne difícil. Because one doesn't know what to do else in order to reach that happiness. Porque a pessoa então não sabe o que mais ela pode fazer para atingir a felicidade. Maybe it's not so difficult to imagine that to climb some steps higher on this ladder of business career will not change the whole picture. Também não será difícil imaginar que subir mais alguns degraus na carreira não vai ajudar em nada, não vai tornar ele mais feliz. Even not a new car or a bigger house. Também nem um carro novo ou uma casa maior. Maybe this guy develops the idea to start a second family, but even this will not change the whole picture. Talvez esse cara então tenha a ideia de começar uma segunda família, mas isso também não vai mudar nada. And this must be quite frustrating because one doesn't know what to do else in order to find that happiness. E isso pode ser meio frustrante, porque a pessoa então não sabe o que mais ela pode fazer para achar essa felicidade. But here Buddha said there's something else. Mas aqui Buda disse, existe mais alguma coisa. Here Buddha said if we would be able to complete our perception. Aqui Buda diz, é possível completar a nossa percepção. That we on the one hand, of course, we would keep all the richness of phenomena which we enjoy already so much. Que por um lado nós podemos manter essas coisas que nós gostamos tanto, todas essas riquezas que nós gostamos tanto e traz bastante felicidade.
But if we would become able, on the other hand, also to become aware about that open space which is aware. Mas, por outro lado, também teria a capacidade de se tornar consciente de todo o espaço que é consciente. Then he said that we would have both. E ele diz que então nós teremos os dois. The richness of all the phenomena on the one hand. A riqueza de todos os fenômenos em uma mão. And an experience of the thing which is aware, which is actually a timeless open space, on the other hand. E na outra mão teria a riqueza do espaço, a vivência a vivência do espaço totalmente aberto e infinito. And this thing what is aware, this Buddha called mind. E essa coisa que é consciente desse espaço, o Buda chama de mente. And that our mind doesn't change and can be a basis for lasting happiness, that's also not so theoretical. E que a mente nunca muda e que a base para essa felicidade duradoura também não é teórico. So if we look on our ability to be aware, então, se nós olhamos na nossa habilidade de ser consciente, desperto. So 1 week ago we were thinking about what to do in next holiday in order to have a good time. Talvez a gente esteja pensando, então, o que é que nós podemos fazer nas próximas férias para ter um tempo bom. Maybe next week we are thinking about what all we have to do in order to pass the next exam. Ou talvez na semana que vem a gente esteja pensando o que é que nós temos que fazer para passar nos próximos exames. And hopefully right now. E espero que exatamente agora. Our ability to be aware is basically listening to Buddha's teachings. Que a nossa habilidade de estar consciente esteja ocupada com o aprendizado dos ensinamentos de Buda. But of course you can think about whatever you want. Everybody is completely free. Mas é claro que cada um pode pensar no que quiser. Todo mundo é completamente livre. So what I want to show is an example. Então, o que eu estou tentando mostrar é um exemplo. That our ability to be aware, this stays always the same. Que a nossa habilidade de ser consciente, desperto, é sempre a mesma. Only the things which we are aware of, they do change all the time. Somente as coisas que nós percebemos é que mudam todo o tempo. But this basic ability to know and to be aware, to experience, stays always the same. Mas a habilidade básica de estar consciente e de perceber as coisas é sempre a mesma. And to get to know that and to be that, that's the goal of Buddhism. E chegar a conhecer isso e aprender a vivenciar isso, esse é o objetivo do budismo. But before I explain a little bit more about mind itself, I want to tell a little bit about the kind of Buddhism which we practice. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre a mente mesmo, eu vou falar um pouco do budismo que nós praticamos. So we belong to a school which was at home for the last 1,000 years in Tibet. Nós pertencemos a uma escola que tem sua casa mais ou menos, que tinha sua casa mais ou menos 1000 anos no Tibete. And before that, let's say the practices we use were used in ancient India. E antes disso, essas práticas que nós usamos eram usadas na Índia antiga. And since, let's say, almost 40 years. Since 40 years. Aí desde 40 anos. After the communist Chinese in the 50s and 1950s conquered Tibet, and one must say they destroyed all Buddhism in Tibet more or less. Quando os chineses comunistas invadiram o Tibete, se pode dizer que eles destruíram o budismo no Tibete. Well, many of the high Buddhist teachers, we call them lamas, flew to northern India and became refugees. E quando muitos professores muito especiais dentro do budismo que são chamados de lama, eles fugiram para o norte da Índia. Where they started also to teach Westerners, to teach non-Tibetans. Quando eles começaram a ensinar para pessoas que não eram tibetanos. And the lineage we belong to is one of the 4 main lineages which exist in Tibet, and the name is Karma Kagyu. E essa linha que nós praticamos é uma das 4 principais linhas que existiam no Tibete, que se chama Karma Kagyu.
And the highest teacher of our lineage, his name is Karmapa. E o mais alto professor da nossa linha é chamado de Karmapa. And the first Western disciples of this Karmapa became a Danish couple. E os primeiros discípulos deste mestre Karmapa eram um casal de dinamarqueses. It was Hanna and Ole Nyda who met the Tibetan Lamas on the honeymoon. Que eram Ole e a Hanna Nidal, que conheceram o Karmapa numa viagem durante a lua de mel. And after some years of training and meditation and education, they were sent back by Karmapa to the West. E depois de alguns anos de treinamento e ensinamentos, eles foram mandados de volta para o Ocidente pelo Karmapa. In order to teach Buddhism and to make centers. Para ensinar o budismo e para abrir centros de budismo. Because this Karmapa clearly could foresee. Porque o Karmapa podia enxergar muito claramente that many people who practiced Buddhism before in Tibet choose a rebirth under circumstances where one could express oneself freely. Porque ele sabia que muitas pessoas que viviam no Tibete escolheriam renascer num mundo onde se podia pensar livremente. And maybe this Karmapa was right. E talvez o Karmapa estivesse certo. Because today we have about 600 centers which work more or less in the same way than this very fine center which we have here in Botukatu. E porque hoje em dia nós temos mais de 600 centros que trabalham de uma forma tão fina e elegante, boa como esse centro que nós temos aqui em Botucatu. So, and here the group is not that big. Aqui o grupo não é muito grande, but it can grow. Mas pode crescer. For example, when I myself came to the center in Braunschweig, where I come from 18 years ago, I was the third member. Por exemplo, quando eu cheguei no centro, na cidade de onde eu sou, em Braunschweig, eu era o terceiro membro, há 18 anos atrás. And now we are 150. E agora nós somos 150 pessoas. We bought an old factory for our center, where we meet and also have fun. Nós compramos uma antiga fábrica para o nosso centro, onde nós nos encontramos e nos divertimos também. And the whole thing simply grew. E tudo foi crescendo. So maybe the same will happen here. Talvez a mesma coisa nós podemos ter aqui. So and the way we practice quite a modern Buddhism. E bom, nós praticamos um budismo bastante moderno. So it means we live a normal life, we earn our money, we have our partners and families if we want. O que significa que nós temos uma vida normal, trabalhamos, ganhamos nosso dinheiro e temos uma família, se nós quisermos. We also have fun, we go to cinema, to discos, to parties, we even drink beer and vodka and whatever. Que nós nos divertimos, vamos a festas, discotecas, tomamos cerveja ou vodka, se quisermos. So let's say we do everything everybody else also does. Então, podemos dizer que nós fazemos tudo que qualquer outra pessoa faz. But on top we use a certain amount of our energy and time. Mas, por outro lado, nós usamos um tanto do nosso tempo e da nossa energia. Where we use Buddha's methods in order to understand our mind. Onde nós usamos os métodos de Buda para compreender na nossa mente. Buddhism is it's not about a certain lifestyle. O budismo não tem a ver com um certo tipo de vida. Buddhism is only about understanding mind. O budismo só tem a ver com a compreensão da mente. And we only have one mind. E nós só temos uma mente. It's the same if we sit around in holy meditation. É a mesma mente se nós sentamos numa meditação sagrada. Or if we go to work Monday morning and we didn't sleep enough and our boss is telling unpleasant things to us. Ou é a mesma mente se nós acordamos na segunda-feira de manhã e não dormimos bem e o nosso chefe está falando só, dando bronca, falando coisas ruins pra gente. It's always the same mind and Buddhism is only about to know that. É a mesma mente e o budismo ele só quer a compreensão da mente. So we hope we use a language and examples which fit to our modern world and modern lifestyle. Então nós queremos usar exemplos
e um tipo de linguagem que caiba na nossa vida moderna e atual. But on the levels of the teachings we give and the meditations we use, on that level we are totally conservative. There we didn't change anything. Mas a substância, a essência dos ensinamentos e das práticas não mudou em nada. Essa linha é completamente conservadora nesse sentido. So if we ask ourselves, what is that mind? Então, se nós perguntarmos a nós mesmos, o que é essa mente? And first it is explained if we come closer to the experience of mind itself. Então, o primeiro que nós podemos explicar é quando nós chegamos mais próximos da mente ela mesma. We will start to see that mind is actually like space. Nós começamos a ver que a mente, na verdade, é como um espaço. And what kind of ideas one can create about space? E que tipos de ideias se pode criar sobre o espaço? If we look to the outside, the biggest idea of space we can have, that's cosmic space. Se nós olhamos para fora, a maior ideia que nós podemos ter do espaço é o espaço cibernético. And in cosmic space, at a certain time, a new universe comes into existence. Depois do espaço cósmico e o universo. And after a certain time, this universe disappears into space again. E depois de um certo tempo, esse espaço desaparece de novo. And if you look on that whole process from the viewpoint of space itself, mas se você olha para o processo do ponto de vista do espaço, actually nothing happened. Na verdade, nada acontece. The space was there when the universe came into existence. O espaço estava lá quando o universo surgiu. And the space stood the same when the universe was changing and also when it was disappearing. E o espaço continuou ali quando o universo estava mudando e quando ele desapareceu de novo. Space. Desculpa, antes eu tinha falado que o espaço desaparecia, mas não era o espaço, era o universo que surgiu, estava lá, então mudava e desaparecia o universo dentro do espaço. Desculpa. Space doesn't change, whatever happens in it. O espaço nunca muda, independente do que acontece dentro dele. Also, if we look on the ideas some scientists have that everything started with that Big Bang. Mesmo se nós olharmos para a ideia que alguns cientistas têm de que tudo começou com o Big Bang, 14.7 was 16.7 billion years ago. 16.7, 16, 14 ou 16... Whatever, a very long time ago. Há muito tempo atrás. Actually, with the idea that everything started there, we don't believe that. Na verdade, quando nós pensamos que tudo começou lá, é difícil acreditar nisso. If we understand space also to be like possibility that things can happen. Se nós pensarmos no espaço como possibilidade onde as coisas podem acontecer, then of course the possibility that the Big Bang could take place was already there when it took place. Então, naturalmente, a possibilidade de que o Big Bang acontecesse, quando aconteceu, ela já existia. We are sure space was there since beginningless time. Então, nós temos certeza que o espaço já estava lá desde o começo dos tempos. And before that Big Bang, there were countless other Big Bangs. E desde esse Big Bang já estiveram inúmeros Big Bangs. Space was always playing with itself. O espaço está sempre brincando com ele mesmo. And if we look inwardly, actually we face more or less the same situation. E se nós olharmos internamente, nós veremos mais ou menos a mesma situação. There's this inner space where our thoughts and feelings play around. Existe esse espaço interno onde os pensamentos e os sentimentos acontecem. Nobody can really say where a thought or where a feeling comes from. Ninguém pode realmente dizer de onde vêm os pensamentos ou os sentimentos. It comes into existence in our inner space of mind. Eles acontecem, a existência acontece dentro do nosso espaço interno. And then we take it more or less seriously. Então nós tomamos eles mais ou menos seriamente. But whatever we do, all thoughts and feelings they disappear again. Mas independente do que nós fizermos, todos os pensamentos e sentimentos desaparecem novamente. If you don't believe me, you only have to ask yourself, where are all the strong feelings I had last summer?
Se vocês não estiverem acreditando em mim, basta se perguntarem onde é que estão todos os pensamentos, os sentimentos fortes que eu tive no verão passado. They're all gone. Eles todos sumiram. The only thing that stays is the space, which is that openness, which allows that the thoughts and feelings come and go. A única coisa que continua é o espaço que permite que todos esses pensamentos e sentimentos venham e vão. And if we start to see that our mind is actually like space, e se nós começarmos a pensar que a nossa mente é na realidade como um espaço, not like only a logical idea in our head, e não somente como uma ideia lógica na nossa cabeça, we can say if it comes down from the head to the heart, if it becomes a full experience. Nós podemos dizer que ela vem daqui para o coração e se torna uma experiência real. Then we will see that this space never was born. Então nós poderemos ver que o espaço nunca nasceu. It cannot die. E não pode morrer. It was never put together. Nunca foi colocado junto, nunca foi unificado. It cannot fall apart. E não pode se separar. And if we start to see that the deepest bases we are cannot be changed or harmed in any way. E se nós começarmos a perceber que esse espaço profundo que na realidade nós somos não pode ser prejudicado nem machucado, what shall happen anymore? O que mais poderia acontecer? We gain a complete inner certainty. Nós ganhamos uma certeza interna completa. We find something what we can call an unchanging inner middle. A gente então encontra um meio imutável, um centro imutável. We can also say we become fearless. E podemos também dizer que nós nos tornamos sem medo. And from this level of fearlessness, the world looks different to us. E desse ponto de vista, sem medo, o mundo aparece completamente diferente para nós. Right now we experience the world in a funny way. Exatamente agora a gente experimenta o mundo de uma forma engraçada. We are completely sure that we ourselves exist in an independent way. Nós temos certeza absoluta que nós existimos de uma forma completamente independente. And then there we feel here's a big separation and there's the outer world. E nós sentimos que aqui existe uma grande separação e lá existe o mundo externo. And due to that feeling of separation, the whole game starts. E por culpa desse sentimento de separação começa todo o jogo. Then there are things we like and we want them to come close to us. Porque existem então coisas que nós gostamos e queremos que elas se aproximem de nós. Other things we don't like and we try to push them away. Outras coisas que nós não gostamos e nós tentamos empurrá-las para longe. And on top we have two other problems. On top we have two other problems. E então nós já temos mais dois problemas. The pleasant thing where we manage that it comes close today, maybe tomorrow it doesn't stay. Essa coisa que nós gostamos e queremos que ela chegue mais próxima, talvez amanhã ela não esteja mais aí. And the other unpleasant thing where we manage today to keep it on a certain distance. E essa coisa que nós não gostávamos e que nós conseguimos mantê-la distante hoje, maybe tomorrow it comes that close that we have to arrange ourselves with it. Talvez amanhã ela se aproxime, nós teremos que dar conta de resolver esse problema. And actually with these four things, ordinary people are busy from birth to death. E na verdade, com essas quatro coisas muito simples, as pessoas se ocupam desde o nascimento até a morte. All the time we want something. Todo o tempo nós queremos algo. Something else we want to avoid. Outra coisa nós queremos evitar. The pleasant things we cannot keep. As coisas prazerosas nós não podemos manter. The unpleasant things come too close. As coisas não prazerosas se aproximam demais. It's a never-ending story. E é uma história sem fim. But if we start to see that we are actually that open space, mas se nós começarmos a ver que na verdade nós somos este espaço aberto, instead of this idea of a vulnerable ego which we have to protect all the time, ao invés de ter a ideia de que nós temos um ego machucável, um ego frágil, que nós temos que defender o tempo todo. So it's true, we all the time have the feeling we have to protect this ego.
E é verdade, o tempo todo nós temos a impressão que nós temos que proteger este ego. It's for our feelings all the time in danger. É um sentimento que nós estamos o tempo todo em perigo. But if we start to see what we really are, is that open space, which can never change. Mas se nós começarmos a ver que o que nós realmente somos é esse espaço aberto, isso nunca vai mudar. Then our relationship towards the phenomena will change. Então, a nossa relação com todos os fenômenos irá mudar. Here it is directly said that it will become more important that our mind has the ability to be aware than the different experiences. Então, nós começamos a perceber que é muito mais importante essa habilidade de estar desperto e consciente do que os fenômenos em si. And this ability to be aware, if we can be that, we will see it is joy in its true essence. E se nós conseguimos ficar, This ability to be aware, this is in its true essence, it's joy. Essa habilidade nela por ela mesma, na verdade, em sua essência, é alegria, felicidade. The joy which we even cannot imagine today. Felicidade que nós não podemos nem imaginar hoje. There's an odd example which goes back to Buddha's times, which shows that, which even shows that the people at that time haven't been prudish at all. Então existe um exemplo do tempo de Buda que mostra que as pessoas eram muito fáceis naquela época. And it compares the story of enlightenment. E é comparada à história da iluminação. And it says that somebody who experienced the joy of enlightenment, e compara uma pessoa que se experimenta a alegria, a felicidade da iluminação, experience more joy in the last piece of the small finger, experimenta mais alegria nesse pedacinho do dedo than a great female or male lover in the whole body in the best hours. Do que uma pessoa, A great female or male lover, amantes maravilhosos experimentam no melhor momento de amor. and actually I remember very well when I heard that example the first time myself. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu ouvi esse exemplo. I immediately said to myself, this I want to have. Eu disse imediatamente para mim mesmo, isso eu quero ter. Because if you would go out on the street and ask people, what do you think, what's the goal of Buddhism? Porque se você for na rua e perguntar para as pessoas o que é que você acha que é o objetivo do budismo, And most people would say, oh, Buddhism is about gaining inner peace. então a maioria das pessoas iria falar, budismo é na verdade tentar achar a paz, Find inner calmness, not being bothered anymore. ficar num lugar tranquilo, sem ser atrapalhado, incomodado mais. To put it into a picture, what most people think what the goal of Buddhism is. Para colocar num exemplo, num quadro, o que é que a maioria das pessoas imagina que seja o budismo? Somebody who sits around in deep meditation, Uma pessoa que senta em meditação profunda, looking down on one's belly, olhando para sua barriga, and one says Om every quarter of an hour. e essa pessoa diz Om a cada 15 minutos. And one is completely in peace and soft and easy. E essa pessoa está completamente tranquilo, doce, em paz. And that's the goal of Buddhism. E esse seria o objetivo do budismo. And it is true, a certain level of inner calmness is important in Buddhism. E, de certa forma, a calma é importante, também é importante para o budismo. But it is a necessary step on our way to look deeper to find the essence of our awareness. Mas é importante, no nosso caminho, olhar mais profundamente para reconhecer onde está o nosso despertar, a nossa consciência. It's a step on our way, it's not the goal. Mas é um degrau no nosso caminho, não o objetivo. If only inner peace would be the goal of Buddhism, I think most friends from the Bodhikattu group, they would not practice. Porque então, se fosse o objetivo do budismo estar calmo, tranquilo, então ele acha que nenhum dos amigos de Bodhikattu, do grupo de Bodhikattu,
praticaria o budismo. Definitely, I myself, I would do something else. It would be too boring for me. E eu também faria outra coisa, porque para mim seria muito chato. But luckily, Buddhism is about joy. Mas na verdade o budismo tem a ver com a felicidade. About joy, which is, if one really once understood that, it will never change. É uma felicidade que, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela nunca vai mudar. And there's a third thing which comes if we come closer to the experience of mind itself. É o que chega mais próximo quando você experimenta a mente ela mesma. That we will see that actually mind is limitless. E nós vamos ver que a mente é sem limite. That I will never find a point where my mind stops and your mind starts. Eu nunca vou achar um ponto onde a minha mente termina e a sua começa. Actually, everything is mind. Na verdade, tudo é mente. And from a level of experience, that shows itself. E no nível da experiência, isso se mostra por ele mesmo. In the way that one doesn't feel so much separation towards others anymore. Na forma de que uma pessoa então não sente mais tanta separação dos outros. We will come to a point where we can directly feel the wish for happiness in others. Nós chegamos num ponto onde nós naturalmente conseguimos perceber o desejo de felicidade nos outros. At the same time, we will see their potential for that happiness. E ao mesmo tempo nós podemos enxergar então o potencial para essa felicidade. Which is still sleeping. People are not aware of that. O que continua dormente, que as pessoas não estão despertas para isso. And then, of course, it becomes most natural to do whatever we can in order to make others aware of their potential for happiness. E então nós fazemos tudo o que podemos para tentar tornar essas pessoas conscientes da felicidade que existe dentro delas mesmas. And actually, this we call love, active love. E na verdade isso nós chamamos de amor compassivo. To give you a short definition of love in Buddhism. Para dar uma definição curta do amor no budismo, it is the wish and the corresponding actions. São ações do desejo e da sua correspondência. To make others aware of their potential for happiness. Para tornar as pessoas conscientes do seu potencial para a felicidade. It's not so sentimental. Não é sentimental. It has much to do with development. Tem muito mais a ver com desenvolvimento. And only these three things together. E somente essas três coisas juntas. That's the only goal of Buddhism. É o único objetivo do budismo. First, to see what's now looking through our eyes and listening through our ears. Primeiro, perceber o que é que está olhando através dos nossos olhos e ouvindo através dos nossos ouvidos. That this is not a thing. Mas isso não é uma coisa. It doesn't have limiting characters. Não tem caráter limitado. It doesn't have a size, a smell, a color. Não tem tamanho, cheiro, cor. We can call it space. Nós podemos chamar de espaço. And actually it is timeless, it will never change. E na verdade é atemporal e nunca vai mudar. And seeing that this mind is like space and will never change, we become fearless. E desde que a mente é espaço e nunca vai mudar, nós nos tornamos sem medo. On top we will see that this space is not a black hole. E ao mesmo tempo nós veremos que o espaço não é um buraco negro. It is playing with itself all the time. Ele está brincando consigo mesmo o tempo todo. In the outer world, we have the whole world and all the universes coming and going. O mundo externo, o mundo inteiro, o universo inteiro está entrando nesse espaço. And inwardly all the richness of our thoughts and feelings. E internamente, isso no mundo externo, né, toda essa riqueza do universo todo, e internamente todos os pensamentos e os sentimentos. And on top that this space is aware, it can experience all that stuff. E no topo, então, que o espaço é consciente, é desperto, ele pode experimentar o tempo todo. This ability to experience, to know, this we call the clear light of mind. E essa habilidade que ele sabe, que ele experimenta, nós chamamos Clear light. a clara luz do espaço. And actually this clear light, it is in its true essence, it's joy.
E então essa clara luz, a sua essência verdadeira é a felicidade. The joy which is beyond the best joys we know today. É felicidade que está muito além de qualquer felicidade que nós conhecemos hoje. And certainly that mind is limitless. E também com certeza que a mente é ilimitada, Shows itself as active love which naturally benefits others. que se mostra como amor ativo, compassivo, para beneficiar os outros. And to come to that lasting experience ourselves. E vem para essa experiência para nós mesmos. And also to help others to come to that experience. That's the only goal we have in Buddhism. E levar os outros a ter essa experiência é o nosso único objetivo no budismo. So this was a little bit about the goal. Isso foi um pouco sobre o objetivo. And I also want to tell you a little bit about the way, how to get there. E também quero falar um pouco sobre o caminho de como chegar até lá. And here Buddha gave 3 levels of teachings. E aqui o Buda deu 3 níveis de ensinamentos. First, he explained how the world which we experience to be that solid and real, how it appears, how it functions. Como é que funciona que o mundo em que vivemos aparece tão real e físico, tão consistente? Here he explains that our mind right now works like a feedback system. Ele explica aqui que a nossa mente, exatamente agora, funciona como um sistema de feedback, de retorno, né? Retroalimentação. Retroalimentação. De retroalimentação, obrigada. That actually everything starts from a very short mistake, a very small mistake, which we do in any moment of our perception. Na verdade, tudo isso começa num pequeno momento de um grande erro da nossa percepção. That we think the space of our mind thinks I. Que o espaço da nossa mente pensa eu. And what happens in space, we think it's the you, the others, or the outer world. E que o espaço dessa mente pensa que os outros e o mundo externo são separados. And of course, the separation was never there. E na verdade essa separação nunca existiu. Everything comes from space, plays around in space, and disappears into space again. Tudo surge no espaço, brinca no espaço e desaparece novamente. In their true essence, phenomena are not different from space. E na sua essência verdadeira, os fenômenos não são diferentes do espaço. But we have all the time the illusion that there is a big separation. Mas nós temos o tempo todo a ilusão de que existe uma grande separação. So we feel separated from the world. Então nós nos sentimos separados do mundo. So we start to act into a seemingly outer world. Então nós começamos a enxergar este mundo como algo realmente separado. And because there's no real separation, something what corresponds to our action goes inwardly and stays in our stream of mind. Então, como nós percebemos este mundo separadamente, algo que externo entra e fica armazenado. So since we are in a university, we can compare that process to the third law of Newton. E já que estamos na universidade, nós podemos comparar isso à terceira lei de Newton. And as far as I remember, it basically means if one shoots with a gun in the air. O tanto que eu posso me lembrar, tinha um cara que dá um tiro pro alto. And in the one direction, the bullet flies out. It doesn't have so much mass, but very high speed. E na direção que a bala segue, ela não é muito pesada, não tem muita massa, mas uma velocidade muito alta. And exactly in the opposite direction, we have a push from the rifle to our shoulder. Aí, exatamente na direção oposta, tem a força da espingarda contra o nosso ombro. And the product of mass and speed in both directions is exactly the same. E o produto dos dois, da massa e da velocidade nas duas direções, é exatamente o mesmo. Something totally similar happens if we act into a seemingly outer world. E algo exatamente semelhante acontece com as nossas ações para o mundo externo. An imprint which corresponds to that action goes into our stream of mind inwardly.
As nossas ações têm o mesmo efeito para o mundo externo e na mesma proporção entra dentro da gente, causa impressão dentro de nós. And we can compare to memory, but it's even more subtle. E nós podemos comparar com a memória, mas é mais sutil ainda. And then what happens later on with these inner imprints? Então, o que acontece depois com essas impressões internas? In the classical Buddhist text, it is compared what happens to a rice corn. Então, um exemplo clássico budista é comparado com grão de arroz. Since rice corn at a certain time it falls on the ground. Um grão de arroz, num certo momento, cai no chão. And only because the right conditions are there, without the need of any outer force. E somente porque as condições necessárias estão ali, sem a necessidade de nenhuma força. Only because there's earth with enough minerals and humidity and water and light and sun and air. Somente porque existe umidade, a terra, a luz do sol e o calor. Then only the right conditions are there, this rice corn changes into a rice sprout. E somente porque as condições necessárias estão ali, esse grão de arroz se torna um broto. And when the conditions are good, it's growing, and in the end we have a big rice plant. E se as condições são boas, ele vai crescendo, crescendo, e no final temos uma grande planta de arroz. Then, let's say, this seed starts to develop into a full situation. Então essa semente se desenvolve para uma situação completa. And then again, we don't understand that process. Então, de novo, nós não entendemos o processo. We think it came from the others. Nós pensamos que surgiu dos outros, vindo dos outros. Again, we react to it. De novo, nós reagimos a isso. And through that next action, we plant the next seed. E nessa nova ação, nós plantamos mais uma semente. In this way, we keep this process, this illusion of a real existing outer world ongoing all the time. E nesse processo nós mantemos essa ilusão de um mundo externo todo o tempo. And understanding this process, e entendendo esse processo, it basically means that we understand that the effect corresponds to the action, to the cause. Então nós entendemos que cada efeito corresponde a uma causa. So everything what we do, think and say right now, então tudo que nós dizemos, fazemos ou pensamos exatamente agora, what brings happiness to others or leads to their development or leads to anything positive, o que traz felicidade para os outros ou ajuda no desenvolvimento deles, o que traz qualquer coisa positiva, will produce a seed which later on will bring pleasant experiences to our life. Nós então plantamos a semente que no futuro vai trazer experiências positivas ou coisas boas em nossa vida. Everything what we do, think and say what limits or harms others, e qualquer coisa que pensamos, fazemos ou falamos que limita os outros ou prejudica os outros, will cause a seed which later on will bring, let's say, the experience of suffering to us. Então nós plantamos a semente que mais tarde vai desabrochar em experiências que vai causar sofrimento para nós mesmos. And this understanding of cause and effect, how we call it. E essa compreensão é o que chamamos de causa e efeito. It excludes the idea of an outer God who made all that. Ela exclui a ideia de um Deus externo que criou tudo. Actually, and also it excludes the idea of coincidence. E também exclui a ideia da coincidência. I don't want to step on anybody's toes. Eu não quero pisar no pé de ninguém. But we really think the idea of a creating God is not really logical. Mas nós realmente pensamos que a ideia de um Deus externo não é muito lógica. So there are some things, actually, to say some things. For example, such a God is considered to be lasting, to be ultimate. Pensa que esse Deus seria absoluto e eterno.
How can such a God bring something into existence which is from a completely different nature than himself? Como é que esse Deus poderia criar algo que é completamente diferente da sua própria essência? Something what is totally impermanent like we are. Algo que seja completamente impermanente como nós somos. Also the idea that we once have been in a perfect state. Também a ideia de que algum dia nós estivemos num estado perfeito, which we lost due to to the most understandable human action, like grasping an apple. Há também dizer que nós a perdemos por uma ação tão humana como comer uma maçã. And actually that we were in a perfect state which we lost again. Ou que nós estávamos num estado perfeito e que nós perdemos ele de novo. Let's say to the ears of a Buddhist, such a perfection doesn't sound very convincing. Que para o ouvido de um budista, tal perfeição não soa tão convincente. If we had a perfect state which we could lose again. Se nós tivéssemos um estado perfeito que nós poderíamos perder de novo, then at least it had one fault. Então existiria pelo menos um erro. That one could lose again. Que poderia ser, que poderia ser perdido de novo. So actually we think all these ideas are not necessary to explain how the world works. Então nós achamos que todas essas ideias não são necessárias para que se explique o mundo. The whole world is a projection of our mind and we do it ourselves. Todo o mundo externo é uma projeção da nossa mente. Nós mesmos a produzimos. And on the other hand, also the whole idea of coincidence. E por outro lado, toda a ideia da coincidência is also, let's say, is contradicted by our daily life experience. Ela se contradiz com a nossa experiência da vida diária. So if we look for a principle which rules the world, se nós procurarmos por um princípio que fez com que o mundo surgisse, then of course we must find something which works in every case, otherwise it's not a principle. Então teríamos que achar um princípio que funcionasse em todos os casos, senão não seria um princípio. And if you look on our daily life, e se nós olharmos para a nossa vida diária, maybe 100 times every day, talvez 100 vezes por dia, we make the experience that certain causes will lead to certain effects. Então nós podemos perceber que certas causas levam a certos efeitos. So for example, if I put water in the tank of my car instead of gasoline, it will not drive. Se, por exemplo, eu ponho água no tanque do meu carro ao invés de gasolina, ele não vai andar. And if we buy bacon and ham in the evening, se você comprar bacon e ovos à noite, the next morning we will have scrambled eggs or omelette. Nós comeremos ovos fritos com bacon, ovos mexidos ou omelete. But for sure, no sushi or no steak. Mas com certeza não comeremos bife nem sushi. Also, if we treat people in a nice way, e também se nós tratamos as pessoas de uma forma boa, then usually people like it and they will also be nice to us. Então as pessoas vão gostar e também serão boas para nós. If we treat people in an unpleasant way, they don't like it and they're also not nice to us. Se nós tratarmos as pessoas de forma ruim, elas não vão gostar e vão nos tratar de forma ruim também. So in all cases which we know in our daily life, cause and effect works. Então, em todos os casos que nós conhecemos da nossa vida diária, sabemos que a causa e efeito funcionam. And in some cases where the distance between cause and effect is maybe quite big. E em alguns casos onde talvez a distância entre a causa e o efeito são muito grandes, where we cannot easily see the connection, então nós não podemos ver facilmente essa conexão. Then maybe out of laziness we just say, oh, no, it's coincidence. De não compreender essa causa e efeito, então nós dizemos, que coincidência. But that's not logical. Mas não é lógico. Since we make the experience many times every day that cause and effect works. Desde que nós fazemos a experiência várias vezes por dia de que causa e efeito funcionam. It means also in the cases where we cannot see the connection, it must be cause and effect.
Então também significa que as causas as causas onde nós não podemos ver os efeitos, ou os efeitos que nós não podemos ver a causa, também existem. And actually, that when we start to understand that we ourselves create the world we experience. Então, quando nós começamos a compreender que nós mesmos criamos o mundo que nós vivemos, it actually makes us free. Na verdade, nos torna livre. Because when I caused myself for 100% through my actions in the past, what I experience right now. Porque se eu me culpo, não, se eu tenho certeza das causas, que eu fiz essas causas 100%, se eu tenho 100% de certeza que eu mesmo fiz as causas do que eu estou vivendo hoje. It means due to what I think, say and do right now, I create the causes for the future I want to have. Então eu posso ter certeza de que o que eu falo, penso e digo exatamente agora, eu estou criando os efeitos do futuro. And this Buddhist understanding of cause and effect is also not faith. E também do ponto de vista do entendimento do budismo, o efeito não é o destino. Because it means everything what didn't happen yet can be changed. O que significa que tudo que não aconteceu até agora pode ser mudado. For example, we have different meditations where we directly can go into our subconscious and burn, let's say, the seeds for difficult imprints in the future. Porque existem meditações e práticas onde nós podemos ir diretamente para essas e no subconsciente bem profundo e queimar essas causas que vão criar situações negativas no futuro. So that's basically the first level of teachings Buddha gave, that we create ourselves the world we experience. E esse é basicamente o primeiro ensinamento que Buda deu, que nós criamos o mundo que nós experimentamos. It means we can change the unpleasant or the difficult habits we have and replace them through better ones. E que significa que nós podemos mudar os hábitos negativos que nós temos e trocar por hábitos mais positivos. And through that, basically, our life will become better. E, através disso, basicamente, nossa vida se tornará melhor. But there were also other people who came to Buddha who had more inner surplus, who had more inner joy. Mas também tiveram outras pessoas que chegaram até o Buda que tinham mais alegria interior. And for them it was not enough only to get teachings to develop in order to have benefit for themselves. Onde para eles não era suficiente se tornar feliz, conseguir a felicidade somente para eles próprios. They directly saw that everybody is basically in the same situation. Eles viam que todo mundo, na verdade, está basicamente na mesma situação. And they immediately developed the wish to benefit everybody. Então, imediatamente, eles queriam se desenvolver para beneficiar todos os outros. And here Buddha taught something what we call today the Great Way. E então Buda criou o que nós chamamos hoje de o Grande Caminho. Great because here the motivation is great. The motivation. Chama grande porque a motivação é grande. Because one wants to develop oneself in order to help anybody. Porque quer se desenvolver para poder ajudar todos os outros. And here Buddha basically taught about two things. E aqui o Buda ensinou basicamente duas coisas. On the one hand, he spoke about love and compassion. De um lado ele falou sobre amor e compaixão. How one can extend one's love to an amount that any separation between oneself and others disappears. Onde uma pessoa pode expandir o seu amor de forma que toda a separação que existe entre ela e a outra desapareça. And on the other hand, he spoke about wisdom. E na outra mão ele falou sobre sabedoria. He spoke about that the whole phenomenon, the whole world which we experience is not that real and solid that we always think. Que todo o mundo que a gente experimenta e as experiências que a gente tem não são tão reais e palpáveis quanto a gente imagina que eles são. So, then maybe the most important point on the level of wisdom. Então, o ponto mais importante no nível da sabedoria. And here also we have a complete different idea than our Western psychology. Então aqui nós temos uma ideia bastante diferente da psicologia ocidental.
that Buddha here explains that our ego doesn't exist. Que o Buda explica que o nosso ego não existe. And usually if we hear that, we don't believe. Geralmente, quando nós ouvimos isso, a gente não acredita. Because every morning when we look into a mirror, we are totally sure that we do exist. Maybe we don't look exactly the way we want, but we are sure that we exist. Porque todos os dias, quando a gente se olha no espelho, a gente tem certeza de que a gente existe. Talvez não exatamente como nós gostaríamos que fosse, mas a gente tem certeza que existe. It's even written in our passports that we do exist. Está até escrito no passaporte que a gente existe. And then this funny Buddhism comes and tells it's not true. E então esse budismo vem e diz que não é verdade. So, and how to understand that? Então como é que nós podemos compreender isso? And also, we know so many pleasures because of our idea of a self and me and the body and everything. We know so many pleasures because of our idea that we exist. E nós também conhecemos tantos prazeres com essa ideia de que nós existimos.